tive sempre uma família super aberta, a gente sempre conversava tudo. Tinha um comportamento, assim, chamado comportamento. A gente pegou aquela parte do militarismo, aquela coisa toda da ditadura militar. Mas assim, eu nunca deixei de fazer nada do que eu queria. Eu desde novo eu sempre fui assim, delicado, era loiro. Eu tinha assim, era bem loiro, meu cabelo era bem comprido, então eu já tinha um certo preconceito. Na idade de 13 anos, eu já tinha essa tendência de não gostava de namorar com meninos. Eu tinha atração por meninas. A vida para mim não foi tão difícil, não. Meu pai era machista, era aquele homem, gostava muito de mulheres, mas como eu já tinha um histórico de tio, tia, uma tia da minha mãe, primos e primas, então eu quando me descobri lésbica, para mim não foi tão ruim. Eu, com 16 anos, já frequentava os lugares que as pessoas LGBT frequentavam. Por exemplo, assim, na frente do teatro, às vezes baixava muita gente entendida. Na época se chamava Entendido, então ficava ali com a turma toda. Fizemos vários movimentos, até assim, nos anos 80, no início dos anos 80, a gente fez um movimento do primeiro grupo gay do RN, no qual eu participei, mas não terminei não entrando na formação do grupo. Eu digo, não, eu prefiro ficar dando uma força por fora mesmo. A questão de estar dentro do movimento LGBT foi desde o início, desde os 14 anos, já assim, conversava abertamente, assim, nunca cheguei para a mamãe e falei, eu sou isso. Certo? Uma vez tentei falar, ela disse, já sei tudo da sua vida, então fique, se comporte da sua maneira e viva a sua vida. Então até hoje estou aí vivendo a minha vida. Eu desde novo sempre já fui muito ousado para minha época, sabe assim, não tinha medo, sabe assim, eu encarava, ia já com 13, 14 anos, já fui me assumindo para ela, né, fui até no Réveillon. Eu fui para um Réveillon, cheguei de manhã com meus amigos, eu tinha acho que uns 15 anos. Aí a gente foi pra praia, já cheguei todo bem. Ai, eu tô louca, olha aqui. Aí pronto, aí só que ela nunca me tratou mal, assim, sabe? Ela só dava quando ela queria me chamar de atenção, mas chamava de Paulo Roberto. Aí como ela chamava de Paulo Roberto, já era uma bronca. Então quando meu pai faleceu, mudou muito, ficou... Eu tinha muito medo do meu pai, assim, que era uma coisa que eu ficava meio receoso. Mas aí, quando meu pai faleceu, minha mãe era mais aberta, sabe? Aí minha mãe juntou todos nós, uma vez a gente estava jantando, era almoçando. Ela falou, ó, a partir de hoje aqui na casa, entendeu? Vocês todos são iguais, todos. Não existe branco, preto, homossexual, o que for. Todos são iguais, homem, mulher, vocês são todos iguais, você tem que respeitar. Estudei no colégio educandário de Natal e lá eu via aquelas meninas e começava a sentir sensações gostosas, né? E daí alguém bateu, né? E foi quando foi reabrindo. Quando eu já tinha 19 anos, eu realmente descobri minha identidade. Foi quando meu pai começou a dizer, essa menina não tem namorado, essa menina não namora não. Ainda conseguiu querer um namorado para mim, que ia companheiro dele, que era lá de casa, e eu não, e só ia menina na minha casa, só ia menina. Quando eles saíam para a feira, que me dava aquele espaçozinho, aí era a minha vez. Chamava e a gente namorava, né? E uma vez ele viu eu beijando uma menina, foi quando o negócio ficou feio. Aí ele chamou minha mãe e disse, o nome da minha mãe era Telvina. Telvina, essa menina tem um negócio estranho. Aí não ficou gostando mais de mim como gostava antes, né? E ficou aquela perseguição, mas não por isso eu desisti. Eu vi que realmente era aquilo que eu queria. E daí por diante, até hoje, né? Eu tinha uma madrinha que é socióloga e aí eu cheguei, eu não tinha um namorado, até então eu tive namorados normais, era uma vida comum, mas assim, não era aquela coisa que eu não me sentia tão tranquila, muito à vontade, não me sentia. E aí, por uma brincadeira do meu último namorado, ele fez uma brincadeira grosseira e disse, ele não foi grosseiro comigo, ele fez uma brincadeira de cunho machista e disse uma frase muito chata e aquilo me fez dizer assim, oxe, é isso que eu...
E aí eu me apaixonei por uma menina e consegui chegar até ela, mas a minha vida, dizer a você que foi difícil, meu pai não aceitava de jeito nenhum, mas eu passei a metade do que ela passou. Existia um certo preconceito, lógico, né? Sempre existiu, como até hoje existe, que hoje é bem menos, né? Mas devido às leis e tal. Mas naquela época não existia lei que protegesse, entendeu? Por sinal, uma vez até vi um monte de cara no carro, eu saí correndo, sabe? Aí eu desci ao contrário, eles entraram ao contrário para me pegar. Mas graças a Deus eu corri tanto, parecia assim, que assim, você fica assim altamente nervoso. Aí eu consegui entrar na Baixada da Comadre, que a Baixada da Comadre era lá na esquina, né? Que hoje é um PET, que é um hotel, né? Então, assim, eu consegui entrar lá e graças a Deus não tive problema, né? Que eu tive essa proteção. E outra vez, também estava na Ladeira do Sol, era já assim umas 10, 11 horas. Eu estava aí outro amigo meu, né? A gente ficava passeando, tinha que fazer mesmo, época de férias, a gente saía pra praia, que era ponte, tinha turismo. Aí veio um carro com 2 pessoas dentro, no meio da ladeira, eu tava no meio da ladeira. Aí eu tava assim, aí eu parei, aí eles pararam de frente pra mim, um carro branco. Tipo um Gol, alguma coisa, esses carros mais simples, pequenos. Aí o motorista foi, quando eu olhei, ele puxou um revólver, assim. Aí ele botou o revólver assim pra fora do carro. Ele olhou pra mim, ele olhou. Aí, assim, foi uma coisa assim de momento, assim, foi muito rápido. Quando ele olhou pra mim, ele atirou, mas só que na hora que ele foi atirar, a mão dele fez assim. Porque se ele tivesse atirado, tinha pego bem aqui, em mim, no meu peito, né? Talvez não estivesse aqui contando a história, né? E era complicado, porque a gente não podia ter amiguinhos, porque os pais diziam, não, na época, hoje chama sapatão, né? Antigamente era, não quero você com essa macho fêmea não, com essa Maria homem não. Entendeu? E aquilo era muito constrangido para a pessoa, sabe? Mas às vezes a gente não tinha nem intenção de nada, né? Só amigas, mas não brinco com essa menina não. Eu sempre era exclusa dessas companheirinhas, né? Mas chamava a gente, olhares, né? Atravessados para nós, se subia no ônibus, ou passava, a gente sentia que alguém de longe já estava nos apontando. Até hoje, né? Até hoje, né? Hoje ainda acontece. Mas antigamente era horrível. Aí no caso de vestimenta, eu nunca gostei de vestir sainha, vestido, me incomodava. Minha mãe fazia, eu não, só queria short e tal, entendeu? Aí era que dava mais direito para o pessoal falar, né? Mas mesmo assim eu não me incomodava. E vou vencer essa batalha sozinha e vou conseguir até ficar velhinha. Eu estudava pela manhã e o treino da seleção do Ateneu era à noite. Então no intervalo, toda a turma da noite entrava no Silvio Pedrosa, sabe? E teve um dia que inventaram de dar sorria em mim mesmo, assim, viado, coisa toda, e a gritaria comeu do centro. Aí eu falei com o técnico e disse assim, eu posso fazer o que eu quero fazer? Aí o técnico disse, fica à vontade. Aí eu tinha vindo da praia, estava de short de praia, nessa época a gente usava aquelas tanguinhas tipo gabeira mesmo, aquelas tanguinhas foi lançadas aqui na época. Atirei essa tanga para fora e fiz a festa da galera, né? Fiz a festa e o diretor desceu, saiu todo mundo da quadra, né? Tocaram de terminar o intervalo. Aí eu sei que depois que acalmou-se tudo, o João Varela mandou me chamar para saber o que tinha acontecido. Eu disse, é a seguinte forma, eu fiz tudo aquilo ali porque eles, não sei o que coisa, eles entraram me pichando e blá. Aí o João falou, quer que eu faça o quê? Eu digo, não deixar mais nenhum entrar no ginásio. Só no dia de jogo, no treino não.
Eu trabalhei no Frenesi, que era uma casa, que era um teatro, café-teatro. E na época se abriu a Ecos, que é essa casa que depois virou Broadway. E na Ecos, a Ecos aconteceu, a Ecos aconteceu 1 ano e meio, 2 anos. Como eu trabalhava quinta, sexta e sábado no Frenesi, quando a gente saía do Frenesi, o Frenesi terminava meia-noite, 1 hora da manhã, a maioria da turma saía e ia para a Ecos. Né? Na quinta-feira para sexta, sexta para sábado, e assim ia. E a gente, quando fechou a Ecos, abriu uma casa ali perto onde é o Midway hoje, chamava Caçarola, e era uma casa, hoje até, eu acho que até um posto, era atrás desse posto. E assim, era um galpãozão que abriu, e abriu com aquele som que assim, que a boate não tocava, eles tocavam lá diferente e a galera caiu em cima. A boate tinha capacidade, vamos dizer assim, para 100 e poucas pessoas, 200, lá cabia para 400 pessoas. Né? Aí esvaziou a boate, a fechar e com menos de um mês e pouco, reabriram uma parte de baixo da boate e virou Broadway. Aí foi quando eu entrei na Broadway, procurei saber na época era Moacir, o proprietário. Eu disse, Moacir, eu quero ser RP da boate. Ele disse, não, a gente tem condições de ter RP, não sei o quê, que era Relações Públicas da boate. Tem vaga para garçom. Eu digo, tá ótimo, o garçom pode ter o RP da coisa, não tem problema nenhum. E eu sempre chegava junto das pessoas que conseguiam convite, do pessoal que consumia comigo, né? E quando o Moacir chegou, ele disse, não quer tomar conta da boate? Não, me arrendou a boate. Eu passei a ganhar menos como dono do que como garçom. Não é? Porque tem isso também, né? E como dono, não. Eu passei ralando dentro da boate, porque você passa a pagar aluguel, arrendamento, funcionário, os impostos, essas coisas todas. Então, mas eu aguentei quase 1 ano. Essa retomba foi quando aconteceu a questão da noite do Palácio do Esporte. O Frenesi estava com mudança de show e a Rua disse, eu vou fazer um concurso de Miss Gay que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não sei por onde. Foi fazer aqui. E quando a gente colocou as mesas, o Frenesi tinha capacidade para 200 pessoas. Tinha 50 mesas. Quando na mesma noite lotou as mesas do Frenesi. Aí eu cheguei e disse, vamos fazer no Aeroclube. Aí faz num clube desse que cabe mais gente. E a gente fez o Miss Rio Grande do Norte gay no Aeroclube. Normal, rolou tudo certo, deu tudo certo. A outra turma, outro pessoal fizeram o Miss Brasil Gay no Palácio do Esporte. Viu que deu certo? Outra galera fizeram. Aí veio a Roberta Close, que estava no auge, aquela coisa toda, né? Erasmo Carlos já tinha feito música para ela, não sei o quê, né? E era como se fosse a Pablo Vittar da época, assim, né? Em outra que a Roberta Close nem teatro fez, era só a questão da beleza mesmo. Virou modelo, uma coisa por ali. Ela vinha falar comigo, na época eu já estava na boate, para que eu fizesse os ensaios. Eu disse, não, gente, não dá pra fazer esse ensaio aqui não. Porque aqui mora muita família ainda, não sei o quê. E eu sei que quando se juntasse uma faixa de umas 30 pessoas toda noite, e a gente conhece assim, o comportamento essas figuras na época, a gente tinha muita questão de fazer alguma coisa para dar abertura. Era uma questão, por exemplo, a gente tinha uma turma que a gente se vestia todo daquelas mortalhas de cafta, aquela coisa toda, colorida, e saía na rua mesmo, as filas de cinema no meio, aqui no Nordeste, Rio Grande, a gente passava no meio da fila mesmo, só para dar um pouco do choque cultural da coisa, né? Entendeu? Com tamanco, rachava tamanco, assim. Então, tudo bem, eu tinha extremamente essa experiência, e assim, mas assim mesmo, disse, vamos fazer. Aí deixei os ensaios lá. E quando foi no dia, que foi o sábado, Praça Esporte, lotadíssimo, de mais de 3.000 pessoas, coisa. E terminou esse concurso, mais ou menos às 11 horas da noite, meia-noite.
E migraram, acho que mais de 60% das pessoas que estavam no Bar do Esporte migraram para Felipe Camarão, onde a gente tinha 4 bares lá. A gente não, existia 4 bares na rua. E ficou super lotado, ficou assim uma coisa que nem carnaval na época tinha daquela forma. E faltou água, faltou cerveja, faltou tudo, assim, ninguém estava preparado para aquilo. E quando foi pela manhã, que eu chego em casa às 7 horas da manhã, eu passo numa lanchonete ali perto da Praça Cívica e vou, sempre eu lanchava lá. E quando eu chego em casa, já vi essa tribuna, o Diário de Natal. Aí eu disse, não, ele disse, vocês estão na primeira capa. Aí tinha assim, orgia gay, tosco, não sei o quê, na Felipe Camarão. Na época, tinha Azules Bar, que era um bar só de LGBT, só de entendido. Djalma, né? Tinha Djalma, Tinha o Bar de Veca. Bar de Veca, tinha aquela Lua e Sol, na descida ali perto do Saci, por ali. Isso aí não é da minha época, não. Eu sou mais recente. Vice-versa, Tinha que hoje Vice-Versa, tinha é de o- Bardalos. O Vice-Versa, que esse nome é fantástico. Era uma boate, lá Vigário Bartolomeu, eu acho. E o único preconceito que nós sofríamos com essa boate é que os evangélicos da época, para reprimir talvez a gente, eles fizeram uma igreja quase em frente à boate. A boate desse lado lá e a igreja desse lado um pouquinho mais para cá. E interessante que eles só abriam na madrugada. Né? Justamente, talvez, para intimidar. E eles cultuavam muito alto. E então a gente um dia se reuniu e falou, vamos também começar a frequentar essa igreja e chegar lá. E a gente começou a ir montado. E a seguir o ritual deles. Tá entendendo? E, enfim, eles findaram tirando a igreja lá do espaço, que eu não tenho nada contra. O Vice-Versa tem alguma coisa assim do que é o Bardalos hoje. Certo? O Vice-Versa foi aberto um bar para ter exposição, ter questão um bar cultural. A gente abriu com exposição, tinha as Quintas Artes, que a gente sempre pegava um artista de um segmento de literatura ou de coisa assim, um jornalista, homenageava uma pessoa de algum meio de comunicação, de teatro, dessas coisas todas. Então, assim, o Vice-Versa, quando eu comecei a frequentar, eu tinha 18 anos e eu perturbava Lula querendo fazer show lá. Eu quero fazer show, eu quero... me apresentar, só que eu não quero... Aí lá você tem que fazer show de bonita, show de salto alto, show tal, que vai... Não, eu não quero fazer show de bonita, eu quero fazer show de feia, de ajeitada, vir com um carrinho de supermercado, entrar pelo meio da plateia, mexer com o público, fazer uma produção que ninguém me reconheça. E foi assim, eu fazia caricata. Lá trabalhei muitos anos, no Vice-Versa, fazendo show de caricata. No centro, na época, né, em 84, havia e foi uma época que a cidade estava com pouca coisa para oferecer. E a gente abria o bar, que ele abriu como um bar, às 5 horas da tarde, e não tinha hora para fechar. Né? E ele ele tinha horários de clientelas diferentes. Ninguém desenhou isso foi acontecendo normalmente. E vários gêneros de pessoas, não era uma questão gay, nem coisa assim, não. Né? Até então que tinha umas normazinhas, não sei o quê, por exemplo, o que acontecia mais de pegações, de coisa de cheirinhos, de não sei o que assim na época, sempre era na sexta e sábado, nas madrugadas, depois de 1 hora da manhã, tinha show, já era boate já, tinha show transformista na época, né? E nesse horário assim, a casa virava uma casa mais ligada ao mundo gay mesmo. Tinha uma peculiaridade, não tinha essa questão dos ônibus, né? Zona Norte e Zona Sul. Zona Norte e Centro. O que é que a galera fazia? Quem não tinha carro vinha dos bairros, descia no Alecrim, passava naquela ruazinha que passa de frente ao cemitério, e naquela avenida ali, que eu não sei o nome agora, a gente pegava o ônibus para Zule.
Aí lá, todo mundo se encontrava, era massa e tudo. Só que tinha uma música que finalizava a noite. Era a música de Adilson Ramos e a última era Por que não paras relógio? Quando tocava essa música, o que era de viado e sapatão que não tinha carro, corria, ia para a estrada da Ridinha e ficava lá esperando o ônibus para seus bairros. Comecei a frequentar a Zuli e aparece o Bar de Eva e outros bares, que a galera montava um bar, a galera todinha ia. E curtia, aí fechava, por isso, por aquilo. A gente não tinha o conhecimento de por que os espaços fechavam. E aí foi na época que acabou Zuli, acabou Veca, Zuli, Veca e Eva. Que a gente ficava, né? Ia para lá, era mais próximo de casa. Vice-versa, apesar de não ter Corujão, de não ter Uber, só tinha táxi. Ou você tinha carro próprio. Mas era muito divertido, era uma aventura. A gente saía e tinha os points também, o centro da cidade. Antes da gente ir para qualquer lugar, tinha a calçada do Banco do Brasil, a Praça Kennedy, que é na Rua João Pessoa. Quer saber onde tinha viado e sapatão junto? Podia ir para esses dois points. Teve também a Vogue, que foi muito famosa, que foi a Vogue do Alecrim, que era ali onde é o relógio, que era bombava, era um dos points assim, mais badalados daqui. Eu acho que um dos que fez mais sucesso depois de Vice-Versa foi a Vogue, que era na cobertura, e era sempre lotado, sexta e sábado. Tinha hora que você não subia, você tinha que esperar alguém sair uma galera para poder subir outra. E era muito frequentado, e ficava muita gente lá embaixo também. Isso aqui foi na Máximo, uma boate que tinha aqui na Ladeira do Sol. Isso aqui eu já tinha tomado toda, né? Isso aqui era dos ambientes de lá, entendeu? Chamava Máximo, que era uma boate que ela foi muito famosa nessa época dos anos... Acho que ela fechou nos anos 90, mas ela começou antes, entendeu? Por aí, 90, 80, e foi muito, muito badalada, né? Ela foi muito conhecida porque ela tinha todo o público, tanto o GLS, como turista, como mulher de programa, tinha tudo. Tudo que você quisesse, você encontrava lá. Pronto, isso aqui foi uma festa que eu fui. Esse meu amigo é vivo, é Jean. Ele sempre foi assim. Ele não é travesti, mas ele gosta. Ele usa esse estilo, assim, sabe? Afeminado e tal. E eu conheci ele há muitos anos mesmo. Isso aqui foi uma festa que a gente foi, eu acho que foi lá no Centro de Turismo. Que sempre tinha festa, né? Era o baile das quengas. Como estava surgindo banda, a gente disse, vamos criar uma banda, é uma coisa ligada para o mundo da fantasia mesmo, LGBTQIA, mas surgiu as quengas, né? O nome quenga foi pela questão do duplo sentido da palavra, a questão do coco, tem quenga, a mulher da vida, aquela coisa toda. Então, surge as quengas em 83. As quengas em 83, pronto, aí já vai sucesso. Já foi feito no chão mesmo, com uma charanga, certo? A gente já botou umas 300 pessoas em frente à rua, já tudo. E quando foi 84, a gente fez uma parceria com o Motel Tahiti. 84 não, minto, 87 já. Pronto, foi em 84 eu abri aqui o Vice-Versa, as quengas veio para aqui, Vice-Versa. Né, o bloco começou a sair daí do Vice-Versa. Quando foi em 87, eu conheci o menino do Motel Tahiti, que ele era super atenado, assim, quando ele disse, vamos bombar essas quengas. Crie um baile, vamos fazer isso no centro de turismo, que eu vou fazer a sua mídia todinha em cima das minhas faixas. Ele colocava umas faixas super interessantes na cidade. Né? Assim, ele bolia com a cidade toda, com umas frases que eles criavam, e botava aquelas faixas, botava a marca lá do Motel Tahiti. E aí ele começou assim, fazer assim, as quengas vai invadir o centro de turismo. Né? As quengas invadem o morro do Careca. Então ele começou a bulir com as partes turísticas da cidade.
E foi assim, um sucesso. O baile, assim, ele iniciou com... E ele, assim, por exemplo, foi quando assim começou, surgiu o que está hoje aí, a gente colocando quase 20 mil pessoas no domingo de carnaval. Saber que tem um lugar, assim como esse, que você ia encontrar pessoas como você. Como é que era esse sentimento? Como é que funcionava isso pra você? O meu era libertador, porque eu ia estar num grupo, a gente podia ficar à vontade, ninguém ia estar reparando a gente. Coisa, a gente se sentia bem porque era o nosso espaço, onde a gente podia fazer o que a gente queria, tinha vontade. E fora, não. Não tem como. Tinha que ser É um espaço de pertencimento. escondido. Se você quisesse namorar, fora era tipo procurar um canto bem escondido para que ninguém visse. A gente se arriscava muito. Mas era gostoso, era bom e era aquilo que a gente queria. E não tínhamos oportunidade como esses bares que ela citou e eu citei para você, nas antigas. Aí quando começou a ver os bares, era o nosso mundo, O né? mundo se abriu pra gente, né? Pervertido, mal amado, menino malvado, muito cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. Pervertido, mal amado, menino malvado, cuidado, má influência, péssima aparência, menino indecente, viado. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo diz: não recomendado à sociedade. A placa de censura no meu rosto diz: não recomendado à sociedade. A tarja de conforto no meu corpo